e a todos nós de nos alegrarmos e nos enchermos de fé em nosso Deus. Na manhã do dia em que receberão os sacramentos, os catecúmenos eleitos irão professar esta fé diante da Igreja. Fiquemos em pé para darmos início à nossa celebração cantando. O povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse sua voz. Se a gente atendesse sua voz, vamos juntos fazer louvação. Neste tempo clamar ao Senhor, o rochedo pra nossa salvação. Com alegria cantar seu louvor, com alegria cantar seu louvor. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse sua voz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejamos todos nós bem-vindos, nós que somos cristãos fiéis, que já fomos batizados, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa nos acompanhando. Os catequizandos, que também já foram batizados, nos acompanham de casa, esse rito. E os catecúmenos eleitos aqui presentes. A igreja acolhe todos vocês, que nós possamos com alegria receber hoje da Santa Mãe Igreja a oração do credo. Esse credo que tem os 12 artigos daquilo que é mais importante, como vai dizer o resumo da fé. Que nós entremos nessa celebração, todos nós, de corações abertos, para receber essa pregação. Oremos. Pai amado e todo-poderoso, vós quereis restaurar todas as coisas em Cristo e atraís toda a humanidade para Ele. Guiai estes eleitos e catequizandos da vossa igreja e concedei que, fiéis à sua vocação, possam integrar-se no reino do vosso Filho e ser assinalados com o Espírito Santo o vosso dom. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos todos assentar para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo a ti, a teus filhos e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. Ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática, para que sereis feliz e te multiplicareis sempre mais. Na terra onde corre leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravatas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu inculcarás aos teus filhos, delas discorrerás, quer estejas em casa, quer caminhes pela rua, ou deitar-te e ao levantar-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus é a verdade, sua lei
liberdade. A palavra de Deus é a verdade. Sua lei, liberdade. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro, na sabedoria aos humildes. Palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Os preceitos do Senhor são justos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é claro, esclarece os olhos. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. O temor do Senhor é santo e firme para sempre. Os juízos do Senhor são fiéis e justos igualmente. A de Deus é a verdade, sua lei a liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei a liberdade. E mais desejáveis que o ouro, do que o ouro mais fino, suas palavras são mais doces que o mel, do que o suco dos favos. A palavra de Deus é a verdade, sua lei a liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei a liberdade. Da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso com todos que o invocam.
De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, oh aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. Deus amou tanto o mundo e lhe deu o seu próprio Filho. Quem nele crê não permanece, mas possui a vida eterna. Aleluia, aleluia, oh aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem todos se sentar. Então hoje nós vamos fazer uma celebração muito antiga, que nós estamos celebrando, que é a entrega do creio. A igreja tem toda uma preocupação. Quando a igreja vai batizar alguém, quando a igreja vai acolher alguém na comunidade, faz toda uma caminhada, com palavras, com entregas, com exorcismos, com pregação, com catequese, com gestos, com unção. Qual o objetivo? Que a pessoa se sinta acolhida. Aquele que não faz parte da comunidade cristã, aquele que ainda não é fiel, que é o batizado, ele deve ser acolhido para a igreja, catequizado, para que possa entender a fé cristã e possa depois professá-la. Por isso todo esse cuidado. E também a igreja, todos os anos, renova esse compromisso. Durante a quaresma, o tempo certinho é a quaresma. Por exceção, podemos fazer em outras épocas. Mas todos os anos, na quaresma, é o tempo propício para isso. Esse ano não pudemos fazer. Então, em cada quaresma, temos a oportunidade. Os catecúmenos eleitos, então, recebem pela primeira vez a catequese. E aqueles que já são batizados, os fiéis, esses podem ter a oportunidade de renovar essa catequese, de escutar mais uma vez, escutar mais um ano, de poder de verdade aderir cada vez mais a Jesus Cristo. Então, nós vamos entregar para ele o credo, que são 12 artigos, 12. Então eu vou fazer um pequeno comentário de cada um desses 12 artigos que eles vão receber. Temos 3 eleitos aqui,
que vão receber o credo, tem alguns que não estão presentes aqui hoje. E tem os catequizandos que estão em casa, participando conosco através do YouTube. A palavra é para todos. Todos nós hoje recebemos, tá bom? Esse credo. Em especial, então, esses eleitos que vão receber pela primeira vez hoje, devem guardar no coração. Por isso não entregamos papelzinho, não entregamos nada para eles. Na hora de professar a fé, apenas os fiéis vão professar a fé, significa os batizados. Os eleitos vão ficar em silêncio, apenas ouvindo, porque vão receber da igreja o credo. E depois, um pouco antes do batizado, geralmente quando é a Vigília Pascal, no dia da Vigília Pascal, eles devolvem o credo, né? Chama-se traditio e reditio. Traditio porque recebe a tradição, recebe o credo. E reditio quando devolve para a igreja, tá? E devolve no sábado de manhã. Porque chega no sábado à noite e vai perguntar, né? A gente vai professar a fé, vai dizer: vocês querem ser batizados na fé da igreja que nós acabamos de professar? É nesses 12 artigos que batizamos alguém. Em nome dos 12 artigos, você quer ser batizado na fé da igreja que nós acabamos de professar nesses 12 artigos? Quero, aí eu batizo. Vai ser assim, tá? Não vai ser na vigília, que já passou, mas uma celebração própria para isso. Inclusive vai ser o bispo Dom Vicente que vai fazer esse rito com eles, né? Vai fazer esse rito do batismo com eles. Então hoje, rapidamente, para os 3 eleitos que estão aqui presentes, para todos nós, povo de Deus batizados, vamos olhar um pouquinho esses artigos do credo e vamos meditar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Então, lógico, foi visto, pensado, falado na catequese, a catequese que explicitou. Hoje apenas alguns pontos sobre esses artigos do credo tão importante para cada um de nós. Como disse aqui, é o resumo da fé. É nesta fé que somos batizados. Então é o resumo. Resumo o seguinte: o que quer dizer resumo? Estão os pontos principais, tá? Então, se eu quero um resumo da fé da igreja, eu vou utilizar os 12 artigos do credo. Eu vou utilizar algumas ideias somente, algumas colocações, e muitas vezes vou citar um trecho do catecismo, porque sabe que nós temos o catecismo da Igreja Católica. É dividido em 4 partes. Uma das partes, que é a primeira parte, é exatamente o credo. Pega os 12 artigos e o catecismo fala um por um. Bom, são várias páginas, vários parágrafos explicando artigo por artigo do credo. Nós vamos falar apenas algumas coisas. Então começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira coisa aqui é crer que Deus existe, que Deus é. Creio em Deus, que existe, tem um ser superior. Segunda coisa que aparece: Deus Pai. Por que fala Deus Pai? Por que atribuímos a Deus o título de Pai? Quer dizer, um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai que ama. Porque eu falo só Deus, parece alguém distante. Mas quando eu falo Pai, é alguém próximo. Todo mundo tem um Pai, alguém perto. Então Deus Todo-Poderoso, mas que é Pai, Criador do céu e da terra. Deus que criou todas as coisas reais. Deus que criou tudo aquilo que existe, aquilo que é real, tudo que é perfeito. Tudo que é perfeito, então, foi criado por Deus. E as imperfeições do mundo, vêm de onde? Surgiram do pecado original, temos que entender isso. Porque se eu falo que Deus é todo-poderoso, que Deus é Pai, que Deus é amor, criou tudo. Então Deus criou a doença? Deus criou a AIDS? Deus criou o coronavírus? Deus criou o câncer? Deus não criou nada disso. Deus criou as brigas, as guerras? Deus criou então as favelas? Deus criou os conflitos? Deus criou... Não, isso não é de Deus. Então tem que estar claro: Deus criou todas as coisas corretas, perfeitas. Tudo que é perfeito vem de Deus. A imperfeição é fruto do pecado original. O ser humano, querendo ser Deus, toma o lugar de Deus, acredita que é capaz de discernir entre o bem e o mal, e no seu discernimento cria infinitos problemas. Então é nosso, para ficar bem claro: Deus não criou bagunça nenhuma, Deus não criou mal nenhum. Isso é muito importante. O mal nunca vem de Deus. O bem sempre vem de Deus, Pai amoroso, carinhoso, e o mal vem de nós. É assim, inclusive, Gênesis 1 a 11. Gênesis 11 coloca as histórias, né? Várias historinhas lá que quer mostrar isso. A pergunta é essa: se Deus é bom, por que o mal no mundo? Então a primeira resposta de Gênesis 1 a 11 é: de Deus não veio. Deus criou isso, criou aquilo, viu que era bom. Primeiro dia. Deus criou isso, criou aquilo, viu que era bom. Segundo dia. Então a primeira resposta da Bíblia: não vem de Deus. O mal não vem de Deus. Vem de onde então? Adão e Eva.
As pessoas que pecam, que erram. Vem de onde? Abel e Caim, os irmãos que brigam entre si. Vem de onde? Torre e Babel. As pessoas querem dominar Deus. Então vem do ser humano. Então primeiro coloca uma resposta, não vem de Deus. Depois coloca 3 histórias mostrando que vem do ser humano. O ser humano que briga, o ser humano que quer fazer as coisas, e o ser humano acaba criando muitas coisas erradas. É assim que fala. Então tudo aquilo é perfeito vem de Deus, veio do Criador. Deus criou a perfeição. E de nós, os seres humanos, vem toda a imperfeição. Segundo artigo do credo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então também professamos que existe Deus, só tem um filho só. E o chamamos de Senhor. Senhor aqui é Kyrios, significa o Salvador. Creio em Jesus Cristo, beleza. Único Filho de Deus, só tem um, professamos isso. Nosso Senhor, Senhor nosso, porque aquele que nos conduz, aquele que nos salva, aquele que nos conduz à vida eterna. Em seguida, vai colocar o mistério pascal. Morte, encarnação, morte e ressurreição. Como é que esse Filho veio ao mundo para nos salvar? Então, parágrafo 3º, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então esse fala sobre a encarnação. Eu vou ler um parágrafo aqui do Catecismo. É o parágrafo 460 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz o seguinte, explicita um pouquinho a encarnação. Como disse, o Catecismo fala bastante. Aqui apenas alguns pontos que nós queremos destacar. Diz o parágrafo 460. O Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e se encarnou, assumiu a humanidade, para nos tornar participantes da natureza divina. Por que é que Jesus se encarna? Jesus se encarna para nos divinizar, para nos tornar filhos de Deus. Continua aqui. Pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, o ser humano nós, entrando em comunhão com o Verbo, Jesus Cristo, e recebendo assim dele a adoção filial, se tornasse filho de Deus. Santo Irineu. Jesus Cristo se encarna para fazer o ser humano Deus. Porque o Filho de Deus fez-se homem para nos fazer deuses. Santo Atanásio. O Filho unigênito, o único de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, divinos igual a ele, assumiu a nossa natureza humana, para que, feito homem, fizesse dos homens deuses. São Tomás de Aquino. Então, que é o maior gênio, dos santos, é o santo mais gênio, é São Tomás de Aquino. Então, quer dizer que Jesus assume a natureza humana para nos salvar, nos torna divinos, nos torna filhos de Deus, filhos adotivos, mas filhos, nos diviniza. Por isso que Jesus Cristo tem um corpo, que a Igreja Católica coloca. Por quê? Ele era simplesmente Deus. Quando Jesus Cristo se encarna, ele assume a humanidade, simbolizada pelo corpo. Então no céu, Jesus vai ser para sempre, eternamente, divino e humano. 100% divino, 100% humano. A humanidade está inserida nele. Então Jesus é para sempre, eternamente, homem e Deus. E nós somos como para sempre, eternamente, homens e Deus. Entendeu? Nos tornamos iguaizinhos. Então era Deus e se fez homem. Agora ele é Deus e homem. Nós éramos homem, nos tornamos Deus. Somos Deus e homem. Então, Deus e homem e Deus é a mesma coisa. Somos irmãos de Jesus Cristo. Por isso que fala filhos adotivos. Então Deus tinha apenas um filho. Agora Deus tem bilhões de filhos. E os bilhões de filhos são todos iguais a Jesus. Porque Jesus assume a natureza humana, diviniza o ser humano, o torna igualzinho a ele. Por isso que dizemos outra passagem, primogênito, disse aqui na leitura de hoje, primogênito dentre os mortos. Primeiro filho dos mortos. Primeiro de muitos. Por que ele é primeiro filho? Por que não tem um filho antes? Porque ele assume. Antes não tinha alguém como ele. Tinha a trindade lá em cima. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, a humanidade. A divindade num plano. A humanidade em outro plano. Não tinha ninguém unido. Agora formou uma nova raça. Porque Jesus vem, se encarna, assume o ser humano. E mudou agora. Por quê? Antes da encarnação, Jesus Cristo era apenas
divino. Após a encarnação, Jesus Cristo é para sempre, eternamente divino e humano. Mudou, surgiu algo novo. E agora nós somos o quê? Nós éramos apenas o quê? Nós éramos apenas humanos. Agora nos tornamos divinos igual a Ele. Então nos divinizou. Surgiu uma nova raça. Uma raça que não existia. Não existia duas raças. Dizer assim, só para entender. A raça divina e a raça humana. Agora existe a raça divina, Deus Pai, Deus Espírito Santo. E a raça divina humana, que é Jesus e somos nós. Mudou. Por isso que ele é o primogênito, o primeiro filho dentre os mortos. Dentre os mortos somos nós. Bom, da humanidade. Surgiu uma nova raça. Então, esse versículo 3 fala sobre a encarnação, né? Então, sobre a encarnação. O próximo vai falar sobre a morte que nos salva. 4, artigo do credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, fala sobre a morte. Qual é a função da morte de Jesus? Por que Jesus morreu? Vou ler então o parágrafo 603 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: Jesus não conheceu a reprovação como se tivesse pecado pessoalmente, não foi ele que pecou nada, mas no amor redentor, perdoador de pecados, que constantemente unia a Deus Pai, assumiu o mal humano, assumiu-nos a humanidade, no afastamento do nosso pecado em relação a Deus, a ponto de na cruz poder dizer em nosso nome: meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele fala meu Deus, por que me abandonaste, não está dizendo em nome próprio, ele sabe de Deus, mas diz em nome da humanidade. Se ele se encarnou, se tornou um com a humanidade, Jesus e a humanidade é um para sempre, eternamente. E Jesus vê a humanidade sofrendo, então em nome da humanidade ele grita socorros. Deus Pai, socorre a humanidade. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que eu tenho que estar nesse mundo aqui sofrendo? Me tira daqui. Então Jesus grita em nosso nome. É um conosco. Assumiu a humanidade. Ele assumiu o sofrimento humano. Ele assumiu como se fosse dele. O nosso sofrimento, ele assume como sendo dele. Tendo feito solidário conosco, pecadores, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para morrer por todos nós, para apagar os nossos pecados, para que fôssemos reconciliados com Ele e pela morte do seu Filho. Então Jesus Cristo que vem para apagar o pecado, se une a nós, assume o mal que nós fizemos e nos perdoa, nos reconcilia com Deus, acabando com tudo, perdoando, pagando pelo pecado. Eu posso perguntar assim, mas como que Ele resolveu? Como é que Ele reconciliou? Pagando. É como se fosse uma dívida, né? Eu devo 100 mil reais. Ih, fico devendo e tem, 1000 coisas para pagar. Chega alguém aqui, o seminarista aqui, não, padre, pode deixar. O seminarista Rodrigo chega, padre, eu tenho 100 mil, está aqui, eu te dou, você paga a dívida, está livre. Pronto, eu fiquei livre, né? Não veio de mim, veio dele, mas não importa. Então ele assume a minha dívida, ele paga aquilo que eu devia, e a dívida está pago. Toda a humanidade peca pra caramba, hein? Todos nós, todo dia, toda hora. A dívida é gigantesca. Quem é que paga a dívida? Jesus Cristo. Essa que é a ideia. Morre no nosso lugar. Nós devíamos morrer pelo pecado que fazemos. Nós devemos. Mas quem é que paga a dívida? Ele em nosso lugar. Parágrafo 605 desse mesmo artigo. Este amor é sem exclusão. Bonito, hein? Olha que lindo. 605. Jesus lembrou ao terminar a parábola da ovelha perdida. Assim não é da vontade do meu Pai que está nos céus que se perca um desses pequeninos. Deus não quer que ninguém se perca. Mateus 18:14. E afirma dar a sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20:28. Esta última expressão, pela multidão, não é limitante, quer dizer, um grupinho, não, diz o catecismo, simplesmente opõe o conjunto da humanidade, significa toda a humanidade. Então quando Jesus Cristo fala que dá a vida em resgate da multidão, Jesus Cristo quer dizer que dá a vida em função de quem? De toda a humanidade. A pessoa única do Redentor, que se entrega para a salvar. Salvar quem? Toda a humanidade, sem exceção. Olha que bonito isso aqui, hein? Uma das coisas mais lindas do catecismo, fantástico. Marca aí, hein? Põe na geladeira lá, Catecismo 605, para não esquecer, né? Começou lindo. Este amor não exclui ninguém. E o finalzinho é assim.
Cristo, assim, nos segmentos apóstolos, a igreja hoje ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há, não houve, nem haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha dado a vida sofrido. Não há presente nenhum homem que não tenha dado a vida para que tenha salvado. Não houve passado, ninguém no passado que ficou perdido. E não haverá futuro. Olha que lindo. Não há, não houve, nem haverá em nenhuma época alguém que fique fora da salvação realizada por Cristo Jesus na cruz. Merece uma salva de palmas, né? Como todos nós lá. Não há, não houve, nem haverá. Olha que bonito, hein, vocês eleitos. Não há presente 7 bilhões de pessoas, nenhum escapa. Não há, não houve, nem haverá ninguém que escape da salvação trazida por Ele na cruz. Jesus apaga o pecado de todos. Se eu aceito outra coisa, cai outro ponto. Mas Ele salvou a todos. Quem é que Jesus Cristo deixou de fora? Ninguém. Ninguém escapa da salvação dele. Todos estão salvos nele. Em Cristo, todos estão salvos. Se eu aceito ou não, aí é outra questão. Mas nele, todos nós estamos salvos. Não há, isso é o concílio de Quercy, do ano 853, né? Que determinou isso, está no Catecismo da Igreja Católica nossa atual. Que bonito. 5º artigo do credo: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Lembra que eu falei? Encarnação, morte e ressurreição. Mistério pascal. Agora é a ressurreição. Para a ressurreição, vamos ver o parágrafo 654 do Catecismo. Pela sua ressurreição, Cristo abre-nos o acesso a uma vida nova. Olha que bonito. Pela sua ressurreição, Cristo abre uma porta para uma vida nova. Esta é, antes de mais, a justificação que nos repõe a graça de Deus. A palavra justificar significa tornar justo o que não é justo. Aquilo que não é justo, Deus justifica. Isso é muito importante, é o principal. Na faculdade é o último ano, quando o padre vai se formar, no último ano, 4ª teologia, tratado da graça, tratado da justificação. Fica um semestre estudando essa palavrinha, justificação. Então não é uma palavrinha qualquer, é uma palavra séria. Aqui na paróquia faremos alguns encontros, né? Eu vou trabalhar com ela 10 horas. É um dos cursos que eu quero propor aqui. Vamos pegar 10 horas, né, 5 noites e 2 horas cada uma, vamos estudar essa palavrinha. 10 horas para entender o que é justificação. Deus nos justifica, apaga o pecado, nos torna justos, repõe a graça de Deus, repõe. Nós tínhamos a graça de Deus que nos criou, perdemos a graça pelo pecado original, viemos para nesse mundo e Jesus vai reparar, consertar, através da justificação. Ele que faz, não nós. Isso é interessante, porque não somos justos porque somos bonzinhos. Ou tem algum bonzinho aqui? Deixa eu olhar aqui um pouquinho na igreja. Acho que nenhum. Nem os diáconos ali no fundo. Nem o seminarista, nem o padre. E em casa, dá uma olhadinha aí no sofá aí. Tem alguém justo aí? Alguém bonzinho, santinho, certinho? Nenhum, né? Tem algum vizinho bonzinho? Não tem. Então, se nós esperarmos algum justo vai para o céu, estamos todos perdidos. Nós somos justificados não porque somos bonzinhos, mas Ele nos justifica, Ele nos torna bons, entendeu? É nesse sentido, Ele nos torna justos, Ele nos salva. Então, é antes de mais a justificação que nos repõe na graça de Deus. Para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, como Ele citou, também nós vivamos uma vida nova. Que coisa linda, também ressuscitemos. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado. A morte não vence o pecado, acaba com o pecado. E na participação da graça. A graça é a vida plena, é a plenitude, é a vida eterna. Nos faz participantes da vida eterna. Realiza a adoção filial, nos torna filhos de Deus. Porque os homens tornaram-se irmãos de Jesus Cristo. Irmãos gêmeos. Somos irmãos gêmeos de Jesus. No céu seremos igualzinho a Ele. Parece-me assustador falar assim, mas padre, pelo amor de Deus, sou tão diferente. Não, por isso que Ele assume. Ele assume para que eu seja igualzinho a Ele, seja um com Ele, entenderam? Por isso que esse mistério é muito grande.
Por isso que a justificação não vem de nós, a justificação vem dele. A santidade não vem de nós, a santidade vem dele. O perdão não vem de nós, o perdão vem dele, entenderam? É o amor dele, a graça dele que age em mim. Como diz São Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Assim seremos no céu. Cristo vive em cada um de nós. Então é a salvação dele que nos salva, é o perdão dele que nos perdoa, é o amor dele que age em nós para amarmos, assim por diante. Deus age em nós. Como o próprio Jesus chama os discípulos depois da ressurreição, e denunciar aos meus irmãos. Irmãos, não por natureza, mas por dom da graça, porque deu para nós. Porque esta filiação adotiva proporciona uma participação real, não é fantasiosa. Nós seremos um com Cristo para sempre, eternamente. É uma união para sempre, eterna. Eternamente viveremos unidos ao Cristo, inseparáveis, plenamente revelada na sua ressurreição. Artigo 6º, diz o 6º artigo, que é a elevação, a assunção. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ascensão de Jesus, a elevação de Jesus. Aqui eu vou pegar, ao invés do catecismo, quero pegar um trechinho do Oremos, apenas uma frase do Oremos do dia, da festa da ascensão, e um trechinho também da oração eucarística, da festa da Assunção. Só uma frase cada uma, que nos ajuda a entender. Então, Oremos, da oração inicial, chamada coleta, diz o seguinte: a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Somos chamados a participar da sua glória, da vida eterna. Quando Jesus sobe ao céu, nos eleva, porque Ele se torna um conosco. Aqui existe o mundo divino, aqui existe o mundo humano, separados, lembra que eu falei? Quando Jesus Cristo se encarna, Ele assume a humanidade, se torna um com ela, de tal forma que agora é metade Deus, metade homem, para sempre, eternamente, inseparável, indivisível. Então Jesus se une à humanidade para sempre, se torna um com a humanidade. Então quando Jesus Cristo ressuscita e sobe aos céus, o que Ele faz? Olha só, arrasta. Olha que interessante. Isso que Ele faz. Por isso que disse aqui, a sua elevação ao céu é a nossa também. Foi junto. Que coisa maravilhosa, né? Jesus que nos ascende, nos eleva a Deus. E o prefácio 2 do domingo da ascensão também diz o seguinte: e após a ressurreição apareceu aos discípulos, e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Lógico, no céu só quem tem lá? Só Deus, só divinos mora lá. Quando Jesus leva para nós, Ele arrasta, Ele leva a humanidade a participar da divindade. Que beleza, né? Por isso que oremos diz, a sua elevação ao céu já é nossa vitória. Jesus eleva a humanidade na divindade. 7º artigo do credo: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu vou ler o parágrafo 679 do Catecismo sobre esse assunto. Cristo é Senhor da vida eterna. Olha que bonito, hein? Olha, porque isso é importante entender, porque a turma faz uma confusão. Então vou ler de novo aqui o artigo. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então haverá um julgamento, tá certo. Jesus Cristo vai julgar. Então o parágrafo 679 do Catecismo vai explicar o julgamento. Presta atenção, hein? Fica ligado aí, como diz o padre José Roberto. Fica ligado, hein? Presta atenção. Olha o que diz esse parágrafo lindo. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito, completo, total, absoluto, pleno direito de julgar definitivamente as obras, os corações dos homens, pertence a Ele. Cristo tem o pleno poder, todo o poder de julgamento está na mão de Jesus. Enquanto Redentor do mundo é Ele, é de responsabilidade dele redimir o mundo, salvar o mundo. Ele adquiriu, está entre aspas, o catecismo, adquiriu esse poder, esse direito pela sua cruz de entrega, de doação. Por isso, o Pai, Deus Pai, entregou ao Filho todo o poder de julgar. Nas mãos de Jesus está todo o poder de julgar.
Ora, o Filho não veio para julgar. Não vai julgar ninguém, porque Ele é amor. Deus não julga, Deus não condena. Quem julga é o diabo, Satanás, que aponta o acusador. Satanás é o acusador, ele que acusa. Diabo, demônio que aponta o dedo. Deus não julga ninguém. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que tem em si. Jesus não vai julgar ninguém. Então entenderam? Diz o seguinte: todo o poder de julgamento está na mão dele. Só ele pode julgar. Nem Deus Pai vai julgar, nem o Espírito Santo vai julgar, nem o diabo vai julgar. Só ele pode julgar. Só que ele não vai julgar, porque ele ama. Ele ama e nos salva. Vou ler de novo. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que Ele tem em plenitude para nós. É pela recusa da graça nesta vida que cada qual se julga a si próprio, recebendo segundo as suas obras, e pode até mesmo acontecer, de condenar-se para a eternidade, recusando o Espírito e amor. Como disse antes, Ele salvou a todos. Se eu quero ser salvo é outro problema. Do exemplo bem simples que vocês eleitos já entendem, vocês também fiéis já entendem. Eu chego aqui agora e dou um presente para cada um. Dou uma chave para vocês. Olha, ali fora tem uma Ferrari, custa mais de 1 milhão, vermelha, trouxe direto da Itália, veio lá nos contêineres aí. No final da missa, uma Ferrari para cada um, acabou, você pode levar para casa que é sua. Eu estou dando para todos. Todos têm direito a uma Ferrari. Eu dei. Mas se você vai pegar, não sei. Depende de você. Você pode pegar e levar ela para casa, ou você pode deixar ela aqui. Deus dá salvação para todos. Se nós vamos pegar ou não, é outro problema. Ele deu. Eu dei uma Ferrari para cada um. De meu fato, todo mundo tem Ferrari. Se você vai ter ou não, não sei. É o que disse aqui. Tá bom? Ele não vai julgar ninguém. Ele já salvou todo mundo. Deu a salvação para todos. Ele não condena ninguém. Mas eu posso aceitar ou não a salvação, que é o tal do pecado contra o Espírito Santo. Tá? Que nós vamos falar aqui. Esse assunto não entra aqui. 8º artigo do credo, creio no Espírito Santo, né? Que beleza. Então, parágrafo 690 diz o seguinte sobre o Espírito Santo: a missão do Espírito Santo é unir a humanidade a Cristo e fazê-la viver nele. O Espírito Santo é a cola. O Espírito Santo nos cola em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos torna um com Jesus. É o grude, é o que faz a unidade. Por isso que as nossas orações terminam como? Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Toda oração termina na unidade do Espírito Santo. Então, qual é a função do Espírito Santo? Unir. Se nem fossem umas peças de quebra-cabeça, ele cola, ele une, torna um com Deus. Essa é a função dele. Parágrafo 734, Catecismo, sobre esse artigo. Uma vez que estamos mortos, meio zumbi, né? Todo mundo aqui diz que estamos mortos, e é verdade. Temos uma sobrevida. Uma vez que estamos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito, dom do amor, é a remissão dos pecados. Então, a primeira coisa que o amor do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é apagar o pecado, limpar tudo. E depois, e a comunhão do Espírito Santo. Então, vem, apaga os pecados e nos une, nos torna um com Deus. É a missão do Espírito Santo. Que a igreja restitui, que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. O pecado nos dividiu, o pecado original nos separou, o pecado original nos tornou gente separadas de Deus, cada um num canto. O Espírito Santo é o contrário, exatamente. Se eu fosse definir o Espírito Santo, é melhor isso. O Espírito Santo é exatamente o oposto do pecado original. O pecado original divide tudo. O Espírito Santo une tudo. Então o Espírito Santo é o conserto que Deus enviou para nos consertar contra o pecado original, contra a divisão, contra a separação. Vem a união, vem o conserto, vem aquele que nos une. Então essa é a função do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. 9. Na santa
Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então, parágrafo 823 vai falar sobre a Igreja Santa. A Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Ela é santa. Aos olhos da fé, a Igreja é santa. Por que é santa? Se somos formados por pecadores. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é proclamada o único santo, com o Pai e o Espírito, amou a Igreja como sua esposa. Entregou-se por ela para a santificar. Então é a presença dele que nos santifica. Então a Igreja Católica é santa não porque somos santos, mas a Igreja Católica é santa porque ele age em nós, ele se uniu a nós, ele é um conosco, ele nos santifica, ele nos justifica, ele que nos torna santos. Irmãos, filhos de Deus, uniu-a a si mesmo como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, pois, o povo santo de Deus, separado, o povo que pertence a Deus. A palavra santo em si significa separado. Como se eu separo uma encomenda para você, olha, esse pedaço é seu. Sabe, pega o bolo aqui em Santo Antônio, aí pega uma caixinha, arruma aqui, isso aqui é seu. Eu separei para você. Ai, para mim é para você mesmo. É assim que Deus faz, né? Separou para nós. Então, o povo é a porção separada para Deus. O povo pertence a Deus. Por isso que é santo. Porque o povo é separado para dar a Ele. E os seus membros são chamados santos. Os separados para Deus. Quer dizer, todo membro da igreja é santo. Está vendo esse aqui? Está vendo esse aqui? É santo. Segundo a definição aqui, todos, eu sou santo também. Todos nós somos santos. Por que nós somos santos? Porque somos bonzinhos? Não. Mas porque somos separados para Deus. Pertencemos a Deus. Cada um de nós pertence a Deus. Olha que bonito. Tá bom? Graças à santidade dele que age em nós, não a nossa, que age em nós. Somos separados para ele. Por isso chamados santos, os separados para Deus. Parágrafo 381. Santa e católica. Fala sobre a palavra católica. É católica porque Cristo enviou em missão a universalidade do gênero humano. Em missão para todos. A palavra católica significa universal. E por que a igreja é universal? Ela é universal porque ela é para todos. Não uma igreja para um grupinho, não uma igreja para sei lá para quem. Não é igreja apenas para quem participa dela, mas uma igreja que torna presente a salvação para quem? Para toda a humanidade. Então a Igreja Católica Apostólica Romana está a serviço da humanidade. A salvação que nós anunciamos não é salvação para os seus membros, que são poucas pessoas, mas salvação para toda a humanidade. Por isso que a Igreja Católica é sinal, sacramento de salvação para o mundo. A Igreja Católica não é a salvação é Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica no mundo é sinal de salvação, porque torna presente no mundo a ação de Deus, torna presente no mundo Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a igreja é católica, a igreja é universal. Hoje em dia não dá para usar essa palavra, né? Vai confundir com a igreja do Macedo, tá bom? A igreja é universal. Tá? Mas a palavra católica, traduzindo em português, vamos traduzir em português. Católica significa universal, porque salva a todos. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Parágrafo 831 do Catecismo. Vou ler mais um, porque falou da comunhão, né? Falou aí, Santa, Católica e Comunhão. 962, fala sobre a comunhão. Nós cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que peregrinam na terra, nós que estamos aqui nesse planeta, dos defuntos que estão a cabo da sua purificação, purgatório, e dos bem-aventurados do céu. A igreja diz, nós que estamos aqui reunidos, as pessoas que estão no purgatório e os do céu estão todas unidas espiritualmente. Formamos todos uma só igreja. E cremos que nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus, que onde há miséria coloca o amor, misericórdia é colocar amor onde há miséria, para corrigir, de Deus e dos seus santos está sempre atento às nossas orações. Deus está presente e Deus nos une todos em um. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Eu vou ler apenas o parágrafo 982 do Catecismo,
que diz o seguinte: não há nenhuma... Olha que lindo isso aqui, hein? Profundo. Olha que coisa linda que vai falar aqui agora. Vai dar até um alívio para nós todos. Diz o seguinte, parágrafo 982. Não há nenhuma falta, nenhum pecado, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. No Brasil usaram a palavra falta, de Portugal usou a palavra pecado. Lá de Roma, que eu usei do Vaticano, está pecado também. Não há nenhum pecado que a igreja não possa perdoar. Todos os pecados são perdoados, porque Cristo perdoa tudo. O único pecado não perdoado é contra o Espírito Santo. Não é que é um pecado cometido, é a não aceitação. O pecado contra o Espírito Santo é Deus te dá graça, a Ferrari. Se você não pega, não pode fazer nada. Então não é um pecado de condenação, é que você não quer a salvação. Mas não há nada que a igreja não possa perdoar. Perdoa tudo, crê na remissão dos pecados. Todos os pecados serão perdoados. Nem há pessoa, por muito má e culpável que seja, a quem não deva ser proposta a esperança certa do perdão, desde que arrependa verdadeiramente os seus erros. Cristo que morreu por todos os homens, quer que na sua igreja as portas do perdão, olha só, quer que na sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afastar do pecado. A porta da igreja sempre aberta para todos. A igreja pode perdoar todos os pecados. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Jesus Cristo que nos perdoa. 12º artigo, na ressurreição da carne. Eu vou ler o parágrafo 655 do Catecismo. Finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Lógico, é o início e o fim da ressurreição. Nele que está tudo. Graças a Ele que somos ressuscitados. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, primeiro fruto. Primícias é primeiro fruto. Dos que adormeceram. Primícia que adormeceram. Adormeceram somos nós. Ele é o primeiro fruto entregue ao Pai. Os outros frutos seremos nós. Todos nós seremos entregues ao Pai, separados, santos para ser entregue a Ele, ao Deus Pai. Do mesmo modo que em Adão, olha que bonito isso aqui, hein? Presta atenção, vou ler do jeito que está escrito no Catecismo, hein? Do mesmo modo, em Adão, todos morreram. O pecado original está em todos, ninguém escapa do pecado original. Só a Virgem Maria escapou. Não é que ele escapou, porque segundo o dogma, aquilo que Cristo faz em morte conosco, fez em vida com ela, na concepção. Ele foi lá e apagou o pecado. Aí é outra história para outro dia, mas apagou. Então a Virgem Maria foi a única, e não terá outra. Não houve, nem há, nem haverá ninguém igual a ela. Então a única pessoa, o único ser humano nesse planeta, em toda a sua existência, que é sem pecado original, a Virgem Maria, só. O resto todos. Então em Adão todos, menos a Virgem Maria, pecaram. Vamos dizer assim, morreram, né? Todos morreram. Assim também em Cristo, todos receberão a vida. Todos, de Jesus Cristo dará a vida para nós. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos ressuscitam. Porque Ele dá vida para todos. Na expectativa de que isto se realize, Cristo ressuscitado vive no coração dos fiéis. Nele os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro, e a sua vida é atraída por Cristo para o seio da vida divina, para o céu, a fim de que não vivam, está escrito errado aqui. Olha, isso aqui é fantástico. Na verdade vai ser o querigma, não da semana que vem, o outro querigma. Não semana que vem, terça, na outra terça, vai ser sobre esse assunto aqui. Olha que eu vou ler aqui, isso aqui é fundamental. Hein? Que é uma pergunta que alguém pode fazer. Padre, como é que eu faço para ser salvo? Você quer saber o que você tem que fazer para ser salvo? Vou dizer agora. Se você fizer isso, está salvo. Se não fizer, é que nem alguém que não pega o carro. O que eu tenho que fazer então, Padre? Vou dizer agora. Enfim, a fim de que não vivam mais para si mesmos, pecado original, mas para aquele que morreu e ressuscitou todos eles. Eu tenho que parar
de ser eu, todos nós. Quando eu morrer, ou em vida, em morte, eu tenho que parar de ser eu separado, para ser eu com Ele, para sempre, eternamente. O genival desaparece, e fica o genival Cristo, Cristo genival. Não é que eu subo de vez. O genival sozinho morre, se entrega, desaparece. Surge o genival com Cristo. É outro, homem novo, uma nova criatura, um novo ser. Pare de viver para mim mesmo, orgulhoso, arrogante, autossuficiente, dono de mim mesmo. A palavra que usamos é ego, para ser um com Ele. A minha palavra é bonita porque é a mesma. Eu separado de Jesus, ego. Eu com Jesus, Cristo, cristão. O que significa cristão? Significa que eu e ele somos um. O cristão é aquele que é unido a Cristo. Então eu, sozinho, separado, orgulhoso, pecado original, dono do próprio nariz, ego. Eu entregue a Cristo, cristão. Então, se eu quero ser salvo, tem que ter entrega, doação. Eu tenho que me entregar. Eis a escrava do Senhor. Faça ser-me de acordo com a tua vontade. Se entregou totalmente. Se tornou Nossa Senhora. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O diabo tentou, né? Você já fica por aí mesmo, seja filho de Deus. Está vendo os reis usou tudo para você. Fica aí, larga o seu pai lá no céu. Agora você não precisa mais dele nada. Agora você pode ter um reino próprio. As tentações do deserto. Ele foi tentado igual a nós. Fica no mundo. Você pode tudo. Você pode fazer qualquer coisa. Você tem o poder. Está vendo aquelas pedras ali? Você pode transformar em pães. Você pode fazer o que você quiser, porque o poder de Deus habita em você. Seja você, separado de Deus. É a proposta do diabo. Seja um ego. É o pecado, é a tentação que todos nós sofremos. Ele não caiu na tentação. Estava separado do Pai, porque ele, vamos dizer assim, só para entender, pelo amor de Deus, gente. Muita coisa que eu falo aqui é só linguagem humana para poder entender. São Paulo também. Na carta aos Romanos, 2 vezes ele fala assim: olha, eu estou falando desse jeitinho, não é que é assim, é só para vocês entenderem. Tem que ser um jeito humano para poder entender. Tá bom? Então Jesus Cristo largou o Pai, ficou aqui, quer dizer, ficou autônomo, separado do Pai. Podia ter uma vida própria sem Deus. Então ele teve que se entregar a Deus para voltar à comunhão plena. Do jeito que ele veio, teve que voltar e se unir novamente. Por isso que ele se entrega. Na hora da morte: Pai, em tuas mãos me devolvo. Eu que tirei eu daí, pus eu aqui, agora eu me devolvo ao Senhor. É a gotinha d'água que saiu do oceano, viveu a gotinha, agora a gotinha volta ao oceano. É a mesma coisa. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Então, quer ser salvo, se entregue na mão de Deus. Não tem outra coisa para se salvar. É o único caminho de salvação. A entrega. Vai ser o outro querigma. A entrega. E por último, são 12 artigos. Se vocês eleitos foram prestando atenção, o 12º, na vida eterna. Amém. Vou ler apenas o parágrafo 1060. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à plenitude e perfeição. Então, os justos reinarão com Cristo para sempre. Os justos reinarão com Cristo para sempre. Mas lembra a palavra justo? Justo significa, não porque é bonzinho, os justos, bonzinhos, vão tudo para o céu. Volta a pergunta a você que está em casa. E vocês que estão aqui. Faz favor você, dá uma olhadinha aqui. Tem um santo aqui? Tem algum? Não tem nenhum? Nenhum? Mas foi tão rápida. Então, não é porque nós somos justos, porque somos justificados. Então, não é que no céu vai ter os bonzinhos. No céu vai ter aquele que ele justificou. Entenderam que é diferente? Porque se no céu só entrar bonzinho, eu não entro, porque eu não sou bonzinho. Então não entra ninguém. Então entramos no céu não por causa da nossa bondade, mas entramos no céu por causa da bondade dele. Entenderam? Por isso que fala os justos. Justos que significa os justificados por ele, né? Opa. Então vou ler de novo. Então, os justos, ou melhor, os justificados por ele,
Ninguém se salva por conta própria, isso é heresia. Se alguém disser que vai para o céu por conta própria, é herege, porque nega a ação dele, a necessidade da ação dele, isso é heresia. Né? Reinarão com Cristo para sempre. Olha que bonito. Glorificados, a glória de Deus, o poder de Deus, a força de Deus em nós. A glória é o poder de Deus agindo em nós. Glorificados em corpo e alma. O próprio universo material, todo o universo será transformado. Voltará a ser um com Deus. Que coisa linda. Deus será então tudo em todos na vida eterna. Que coisa maravilhosa. Por isso que vocês perceberam, vocês, meus queridos irmãos eleitos que estão aqui participando conosco, os catequizando que estão em casa, cada um de nós. Por isso que disse que, não é isso que falamos desde o começo, que está um resumo. Um resumo porque falamos o que tem que ser sabido, tá bom? O que é que eu preciso saber, padre, da Igreja Católica Apostólica Romana? O que é que eu preciso saber de Deus? Está nos 12 artigos. Hoje falamos um pouquinho de cada um, mas é isso. O que eu tenho que saber? Isso você tem que saber. São essas as verdades da fé. E é nessas verdades que nós batizamos as pessoas. Por isso que agora nós faremos o rito de entrega. Então, quem que entrega para quem? Quem entrega? Todos os batizados. Porque todos os batizados já são fiéis. Tanto é que hoje vocês vão observar que não tem oração dos fiéis. Padre, não tem oração dos fiéis? Não tem. Por quê? Porque não é para eles, não podemos rezar com eles aqui dentro. Lembra? Se fosse ter oração dos fiéis, eu tinha que dispensá-los. Porque não são fiéis ainda, não são batizados. Nós somos fiéis. Os 3 não são. Não foram batizados, não são fiéis a Cristo, não pertencem a Cristo, não são cristãos ainda. Então não tem oração dos fiéis, porque não são. Por isso que vamos rezar por eles e daí vamos todo embora. Não tem oração dos fiéis porque não estão aqui. Só para vocês entenderem. Então, quem que reza o credo? Quem que entrega o credo? A igreja, tá bom? Quem que é a igreja? Somos nós. Não é o padre. Isso tem que estar importante, tá certo? Então, quem que vai entregar para os 3? Você, tá bom? Nós vamos entregar para ele, tá certo? Todos nós vamos entregar. Nós quem? Os batizados. Nós quem? Os fiéis. Entregaremos para quem? Para eles. Por isso, daqui a pouco, nós vamos professar a fé com força, nós que vamos entregar para eles, e os 3 ficarão quietinhos. Não é para vocês fazerem, vocês ficam a boca fechada, pelo amor de Deus, os 3. Por quê? Estão recebendo, tá bom? Estão recebendo. Não estão falando, eles vão ficar os 3 quietinhos escutando. Nós falamos, entregamos e eles recebem. No sábado vai inverter. Nós ficamos quietos e vocês devolvem. Entendeu? No sábado vai devolver. Aí agora eu quero escutar de você, vou ficar aqui aí. Guardou direitinho, pôs o coração, entendeu? Agora eu quero que vocês falem a fé. Então vocês devolvem para a igreja. Esse é o rito que nós vamos fazer, tá bom? Então agora o André vai fazer o convite. Aproximem-se do altar os eleitos para receberem da igreja o símbolo da fé. E vocês, catequizandos que participam conosco em suas casas, recebam o símbolo ficando em pé. Então, qual que é a ideia também? Lógico, quem recebe? Os catecúmenos eleitos que estão aqui, tá certo? E quem é catequizando em casa também, tá bom? Que possa receber agora. Quem é que transmite? Somos nós. Então, todo mundo fica em pé, que nós vamos agora entregar para eles. Caríssimos eleitos aqui presentes, vocês 3, e catequizandos que estão em casa, participando conosco. Agora vocês escutarão as palavras da fé, pela qual vocês serão salvos. 12 artigos, são poucos, apenas 12 como eu expliquei, mas que contém grandes mistérios. Recebam e guardem essas palavras com pureza de coração. Então eu, como presidente, começo, e aí todos os cristãos, tá bom? Professam a fé e vocês escutam em silêncio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É você de novo, André, esqueci de falar. Número 12. Ele vai pegar e vai fazer número 12. É um convite. Queridos eleitos, ajoelhem-se para a oração sobre vocês. Os três se ajoelham aí. Só os eleitos. Pode ser, né? Senhor, oremos pelos nossos eleitos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Todo mundo faz então a sua oração silenciosa, pedindo a Deus que os abençoe. Senhor, fonte da luz e da verdade, imploramos vosso amor de Pai em favor dos vossos eleitos, Júnior Xavier da Silva, Leonardo Rocha, Maicon Loxky, Sayuri Camille da Silva, Sérgio Jesus da Costa. Purificai-os e santificai-os, dai-lhes verdadeira ciência, firme esperança e santa doutrina, para que se tornem dignos da graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode voltar para os seus lugares. Vamos todos juntos receber a bênção final. Então hoje nós entregamos para vocês o credo, os 12 artigos. Quinta-feira que vem, na mesma hora, mesmo grupo, as mesmas pessoas, nós entregaremos o Pai Nosso. O credo tem 12 artigos. O Pai Nosso tem 7 pedidos, 7 petições. Então, semana que vem eu vou fazer a mesma coisa. Ler as 7 petições e pegar trecho do catecismo que fala sobre cada um dos pedidos que está no Pai Nosso. Será na quinta-feira, mesmo horário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em casa, quem está em casa não saia de casa. E vocês que estão aqui, ide em paz, que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus.